Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 35 e diante. Achou aí Mateus 9, 35? Amém? Diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Feche os olhos comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra, ó Deus, que lemos nesta manhã, e por tudo que tu irás ministrar ao nosso coração. Abra nossa mente, abra nosso entendimento, abra o nosso coração. Pedimos que tu vá ao encontro, Senhor, do pastor Davidson, que está enfermo. Senhor, também daqueles outros irmãos que estão enfermos, lembramos da Luana. Senhor, outros que estão lutando com enfermidades, ó Pai. Coloca a tua mão sobre a vida dessas pessoas, trazendo milagre, cura, restauração da saúde. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto tem algumas lições importantes para nós. Esse texto nos revela a identidade do ministério de Jesus e daquilo que ele nos chamou como igreja para fazer e para realizar. Então nós sabemos que nós como igreja, a nossa missão, a nossa função, a nossa razão de ser e de existir é para dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer aqui na terra. Nós somos uma continuação viva do ministério de Jesus. Nós existimos para levar o evangelho às nações, às pessoas, para apregoar o ano aceitável do Senhor, para manifestar o reino de Deus. A igreja, ela não existe como um fim em si mesmo, mas ela existe com o propósito de dar continuidade a esse ministério que Jesus realizou ao estar entre nós e que continua realizando em nós e através de nós, porque o nosso Cristo está vivo e Ele é a cabeça da igreja. Então a cabeça é quem dá o comando para o corpo inteiro. O corpo, ele faz aquilo que a cabeça determina que ele faça. Então nós existimos como corpo de Cristo para executar aquilo que Cristo nos manda fazer, nos manda realizar. E esse texto nos fala um pouco sobre isso. E é interessante o texto porque ele já inicia, né, a gente pegou o trechinho final desse capítulo, mas ele inicia dizendo o seguinte: Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Perceba que aqui nós já temos uma indicação da característica ministerial de Jesus e da igreja: levar o evangelho a todos os povos, a todas as pessoas. Jesus percorria todas as cidades. Mas eu acho legal o texto, alguns detalhes que o texto sempre nos dá, porque diz assim, ó, ele percorria a todas as cidades e aldeias. Teoricamente a aldeia pertence à cidade, mas há uma ênfase específica sobre isso, para que a gente entenda qual é a característica do evangelho. O evangelho não é o evangelho só para a pessoa da cidade, mas o evangelho alcança a pessoa da roça também. O evangelho não é só para aqueles talvez que têm uma condição melhor. O evangelho é para aquele que talvez mora lá no interior de uma aldeia também. O evangelho é para todas as pessoas. E Jesus, enquanto esteve entre nós, ele pessoalmente percorria
todas as cidades e também todas as aldeias. Então o evangelho não é um evangelho só de centro de cidade. O evangelho alcança os bairros mais remotos, alcança as favelas, alcança os becos, alcança as aldeias, alcança os povoados, alcança a roça, alcança as cidadezinhas do interior. O evangelho é para todos. Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Isso é importante para nós ter esse entendimento, ter essa compreensão, porque nós, como corpo de Cristo, como igreja que executa a missão de Cristo, nós precisamos entender que o evangelho precisa chegar a todos os lugares. O evangelho precisa alcançar até a última casa. A nossa estratégia de GECEL é para que a gente chegue em todas as ruas, em todos os bairros, em todas as redondezas. Se você mora num condomínio fechado, a gente precisa chegar lá com o evangelho. Se você mora num prédio, o evangelho precisa chegar naquele prédio. Se você mora num bairro, numa rua, o evangelho precisa chegar lá. Se o bairro que você mora é perigoso, é complicado, pois é aí ainda mais que o evangelho precisa chegar lá. O evangelho é para chegar em todos os lugares. E não só nesses lugares da cidade, mas lá na roça do seu pai, lá na roça da sua avó, do seu avô, do seu amigo, lá onde você vai de vez em quando para fugir da cidade. Você precisa levar o evangelho ali para aqueles que moram ali, aqueles que vivem ali. O evangelho deve ser anunciado em todos os lugares, e nós precisamos entender isso, que a nossa vida, que o nosso ministério, ele deve ser levar a palavra de Deus, levar o evangelho de Deus aonde quer que nós estejamos e aonde quer que estiver ao nosso alcance, porque a Bíblia diz claramente: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Jesus começou a fazer isso. Jesus não nos mandou fazer nada que Ele não esteja fazendo ou que Ele não tenha feito, porque Ele é o cabeça, nós o corpo, e enquanto Ele esteve aqui entre nós, corporeamente, Ele ia em todas as cidades, em todas as aldeias, pregando o evangelho de salvação, anunciando o evangelho. Preste atenção como há um aspecto aqui itinerante do evangelho e relacional. Tem a ver com a nossa movimentação. A gente costuma entender ali aquele texto: ide por todo mundo, como se fosse assim: olha, eu vou, e aí quando eu chego lá eu vou pregar. Mas na verdade o melhor entendimento desse texto é: enquanto você vai e vem, você prega o evangelho. Não é que você sai de um lugar para pregar em outro lugar. Quer dizer que nas tuas indas e vindas você precisa anunciar o evangelho. Eu e você, como testemunhas vivas de Cristo, precisamos ser uma carta aberta do evangelho quando nós vamos no supermercado, uma carta aberta do evangelho quando vamos abastecer o nosso carro, uma carta aberta do evangelho quando pegamos o ônibus, uma carta aberta do evangelho quando estamos no trânsito, uma carta aberta do evangelho quando estamos no meio da nossa família, na nossa vizinhança, aonde quer que estejamos. Precisamos ser uma proclamação por meio da nossa vida do evangelho às pessoas. E aí Jesus mostra aqui três aspectos, o texto mostra três aspectos inerentes do ministério de Jesus. Diz que ele ia por todos os lados e ele fazia três coisas, e são três coisas que estão reservadas a nós também como igreja para fazer. Diz o texto que ele ensinava nas sinagogas, que ele pregava o evangelho do reino e que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Meus irmãos, há três aspectos da missão da igreja que eu e você precisamos, como sacerdotes universais, como pessoas que são parte integrante do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, fazer e realizar. Primeiro, nós precisamos entender que nós temos que proclamar a mensagem do evangelho. Proclamar a mensagem do evangelho.
Há um texto na palavra do Senhor muito interessante, porque ele diz assim, olha, como crerão se eles não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E assim por diante. Mas a lógica, por mais simples que ela seja, ela é real. Às vezes a nossa expectativa é que as pessoas da nossa família creiam, mas como elas crerão se elas não ouvirem? A nossa expectativa é que as pessoas naquele trabalho que nós estamos sejam salvos, sejam alcançados por Jesus. Mas a pergunta é como crerão? E o texto, na verdade, antes ainda tem o seguinte: aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, ele será salvo. Mas como ele crerá se ele não ouvir? Então, como as pessoas do nosso trabalho serão salvas, serão alcançadas, invocarão o nome do Senhor se elas não crerem? E como elas irão crer se elas não ouvirem? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, como as pessoas desse bairro, desta cidade, lá da roça que você frequenta, lá dos lugares que você anda, que você vai, que você vem, como essas pessoas invocarão o nome de Jesus para ser salva, se elas não creram ainda? E como elas crerão se não houver quem proclame o evangelho ao ouvido dessas pessoas? Nós precisamos entender que parte da nossa missão é a proclamação do evangelho. Não somos nós quem convencemos o homem do pecado, do juízo, da justiça. Não estamos falando aqui de discussões teológicas. Não estamos falando de discutir com as pessoas para ver quem tem razão, quem não tem. Não estamos falando de discussão de qual religião é melhor. Isso aí é perda de tempo, porque você não tem o poder de convencer ninguém. É o Espírito Santo quem convence as pessoas. Mas nós precisamos proclamar o evangelho, testemunhar, falar, anunciar que Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele se fez homem, Ele habitou entre nós, Ele levou sobre si os nossos pecados, por meio das suas pisaduras nós somos sarados, somos libertos, somos perdoados, e que se a pessoa crer, ela também será livre, liberta do pecado, a sua vida será purificada e o nome dela será escrito no livro da vida, não porque ela merece, não porque ela é boazinha, não porque ela fez alguma coisa para receber isso, mas porque Jesus morreu na cruz por nós e Ele levou sobre si o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa condenação. Nós precisamos proclamar essa boa notícia. Nós temos que proclamar essa salvação. Meus irmãos, a gente às vezes faz uma meditação simples, fala assim: se de repente você descobrisse a cura do câncer, o que você faria? Eu ia guardar lá, eu ia ficar com isso só para mim, para que eu nunca sofresse de câncer. Não, queridos, é natural que quando a gente descobre uma boa notícia, nós anunciemos, nós propaguemos. Os mais empreendedores estão pensando assim: eu ia vender, eu ia fazer, Deus tenha misericórdia da sua alma, né? Em nome de Jesus, né? Mas assim, é natural que a gente propague, é natural que a gente anuncie. Ninguém vai querer ficar com uma notícia que é só para si. Imagina, de repente nós temos a notícia de que determinada barragem em determinada cidade rompeu. É um rompimento pequeno, mas de repente nas próximas horas esse rompimento ele vai lavar aquela cidade inteira. O que nós faríamos? Eu entraria no meu carro, saía embora sozinho, correndo. Ou quem sabe a gente iria, quer as pessoas acreditassem na gente ou não, enquanto nós estamos indo embora, nós íamos berrar, nós íamos gritar: gente, a barragem rompeu, foge, sai das suas casas, se salvem, sai daí, sai dessa situação. Quem sabe ligar para o parente que a gente sabe que mora naquela região, falar: olha, sai daí, a barragem está rompida. Numa proporção ainda muito maior, queridos,
nós temos acesso à melhor notícia do mundo. Jesus morreu para nos salvar. Jesus morreu para nos libertar. E continua tendo gente na nossa família, no nosso convívio, indo para o inferno, sem saber disso. Mais uma vez, não é você que convence, mas sou eu e você que proclamamos. Nós temos que anunciar. Nós temos que falar, pastor, mas ele não acreditou e não saiu do lugar, a barragem vai lamber. Aí é com a pessoa, aí é ela. Ah, mas ele não acreditou na cura e não fez o tratamento. Aí é com ele, aí é com ela. Mas o nosso papel é proclamar o evangelho. Presta atenção, Jesus, que é Jesus, não salvou todos da sua época. Mas ainda assim ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, proclamando a mensagem de salvação. Nós somos os proclamadores do evangelho do reino de Deus. Cabe a nós falar para as pessoas, porque uma coisa é certa: se elas não ouvirem, não tem jeito de ser salvo. Pode ser que elas ouvindo não sejam salvos, porque elas decidiram não ser salvos. Mas não tem como ser salvo se elas não ouvirem falar a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos proclamar. Mas além de proclamar o evangelho, o texto diz que ele ia ensinando também nas sinagogas. O ensinar na Bíblia sempre está associado ao discipulado. O ensinar requer um pouco mais de tempo. O ensinar requer um convívio, um caminhar junto. E aqui é uma das visões que Deus tem para nós como igreja, é a questão do discipulado, de nós ensinarmos uns aos outros, ensinarmos aqueles novos na fé, ensinarmos aqueles que estão, quem sabe, um pouco mais atrás na caminhada do que a gente, e ensinar. Proclamar é o primeiro passo, queridos. As pessoas aceitam e são salvas, mas depois de salvo elas têm que aprender. Não é assim que a gente faz. A Bíblia compara uma pessoa que é salva a uma pessoa que nasceu de novo. Quando uma criança nasce, como é que a gente faz? A gente vai ensinando ela. Você pega na mãozinha para ela andar, aí ela depois solta um pouquinho, ela cai ainda, aí você levanta. Você tem paciência para ensinar ela a andar. Ela começa a falar tudo errado, aí você vai ensinando a falar direitinho. Ela às vezes não quer comer o que é para comer, ela quer comer doce. Aí você fala, não, você tem que comer esse negócio aqui, é meio ruinzinho, mas é importante para a sua nutrição. Assim nós fazemos, a pessoa creu no evangelho, nós temos que pegar na mão dessa pessoa e caminhar com ela. E ensinar essa pessoa a andar na fé. Ensinar essa pessoa a falar, ó, não, esse palavrão aí você não fala mais não, isso aí não é mais não, né? Troca isso aí por um glória agora, né? Tal. Você vai ensinando a pessoa a falar, você vai ensinando a pessoa a se alimentar, e aí ela fala assim, não, eu quero só puxar aquele versículo de caixa de promessa, né? Aquela lá é só o docinho, né? Que lá é só a balinha, né? Você fala assim, não, mas você vai ter que ler um pouquinho mais, você tem que comer esse brócolis bíblico aqui também, né? Você tem que se alimentar de mais substância, para que você entenda o que a palavra está ensinando, o que a palavra está dizendo, e nós vamos ensinando. Nós precisamos fazer isso, queridos. Como parte da igreja, essa tarefa, ela não é reservada apenas para os professores da FL. Ela não é reservada apenas aos pastores denominacionais. Mas essa tarefa, ela é de todos os crentes. Todos somos chamados a discipular pessoas, a ensinar pessoas, a caminhar junto com pessoas e ir orientando essas pessoas, ensinando essas pessoas o que fazer e como fazer. E como todas as áreas de ensino, o que mais ensina é a maneira como nós fazemos, é como nós nos comportamos. Então você começa a caminhar junto com uma pessoa e ela vê você orando e ela vai querer orar também. Há um texto bíblico que os discípulos viram para Jesus e falam assim, Jesus, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Por quê? Porque eles viam Jesus orando, e aí eles querem orar também. Uma das dificuldades às vezes do discipulado e da igreja aprender a ensinar os outros é porque você tem que fazer também, né? Você tem que orar também, você tem que ler Bíblia também, você tem que andar certo também, porque aí você vai inspirar as pessoas e você vai ser capaz de ensinar as pessoas também o que fazer e como fazer. Mas além disso, o texto diz que Jesus ia em todos os lugares e ele ia curando toda doença e toda enfermidade, né? Curando
todo tipo de doenças e enfermidades. Curando todo tipo de doenças e enfermidades. Olha que interessante, queridos. Há um poder sobrenatural. O Jesus mesmo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, né? Ou seja, manifestar cura, manifestar a unção. Essa mesma autoridade Jesus conferiu à igreja. Ele diz assim: olha, os sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome vocês vão expulsar demônio, em meu nome vocês vão falar em novas línguas, em meu nome vocês vão curar os enfermos. Há uma unção de Jesus sobre a sua igreja. Aquilo que Jesus realizava, cura, milagres, manifestações sobrenaturais, Ele autorizou a igreja para realizar. Não é no nosso poder, é no poder de Deus. Então é como se ele tivesse pegado o cartão dele lá, Black, limitado, botou na mão da igreja e falou assim: olha, vocês estão autorizados a usar o cartão, a gastar como vocês quiserem. Vamos dizer assim. Não de qualquer maneira, né? Vocês estão entendendo, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que a autoridade não é nossa, o poder não é nosso, a unção não é nossa, mas Jesus nos autorizou. Ele nos deu autoridade para que a gente, usando o poder que vem dele, no nome dele, na autoridade dele, proclamasse liberdade aos cativos, cura aos enfermos, libertação aos que estão aprisionados, perdão aos que estão oprimidos, cura da alma, cura das emoções, cura do físico, cura das enfermidades. Há uma unção de Deus sobre a igreja. Se não bastasse essa autoridade, a unção do Espírito Santo, quando vem sobre a igreja, ainda derrama dons espirituais, dons de curar, dons de palavra de sabedoria, de conhecimento e dons diversos para equipar a igreja e ajudar a igreja a realizar aquela que é a missão de Jesus através de nós. Isso é importante nós sabermos, queridos, porque nós vamos nos acovardando também diante das situações. Nós vamos naturalizando as coisas à nossa volta. E quando a Bíblia fala que os sinais acompanharão, você precisa entender para que serve o milagre. O milagre não serve para a gente se enaltecer. O milagre não serve para benefício próprio. O milagre não serve para somente beneficiar a outra pessoa também não. Quando a Bíblia fala de sinais, ela significa que esses milagres, essas ações sobrenaturais, elas acontecem para que as pessoas creiam em Jesus, para a glória de Jesus, para o entendimento de que Jesus é o ungido, entendimento de que Jesus é o Cristo, entendimento de que Jesus é o Senhor. Então os milagres estão acessíveis à igreja, a serem manifestos por meio da igreja, mas não é como um fim em si mesmo também. Não é para que a gente vire um poço de Betesda, em que as pessoas vêm aqui e se jogam aqui numa campanha só para serem curadas. Não, o objetivo do milagre é para que as pessoas reconheçam, creiam e entendam que não há Deus além do nosso Deus, que Jesus é o único Senhor, que Jesus é o único Salvador, que Jesus é poderoso para curar, para libertar, para restaurar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então o milagre serve como uma evidência palpável da realidade de Cristo na vida das pessoas. E nós temos essa autoridade. Há uma unção de Deus sobre a igreja, há uma autoridade de Deus sobre a sua vida, para que você saia daqui com ousadia, com intrepidez, com coragem, e de repente lá está a sua avó com uma enfermidade, e impõe as mãos sobre ela, e ore sobre ela, e proclame a cura do Senhor sobre aquela pessoa. De repente no seu trabalho, o seu patrão está com um problema, o seu colega de trabalho está enfrentando uma situação difícil, um diagnóstico complicado. Na autoridade do nome de Jesus, mediante a pregação do evangelho, você pode orar por essa pessoa, proclamar sobre ela a unção, a graça, a cura do Senhor, e assim as pessoas vão identificar que esse Deus é verdadeiro, esse Deus é real, que não há outro Deus além do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim elas são fortalecidas, a fé delas é ativada e elas estão na presença do Senhor. Amém, queridos?
Jesus andava por todo lado, e a maneira como ele olhava as pessoas era diferente. O texto diz que ao ver as multidões, Jesus tinha compaixão. Essa palavra é praticamente exclusiva de Jesus no Novo Testamento. A compaixão, a palavra compaixão significa um sentimento profundo vindo das entranhas, de amor, de solidariedade, de empatia para com as pessoas. É sentir de fato a dor que as pessoas estão vivendo e estão sentindo. E Jesus, quando ia por todos esses lados, ele sentia a dor da pessoa. Ele se colocava no lugar da pessoa. E o que ele percebia é que as pessoas estavam desorientadas. O texto diz que ele via uma multidão aflita e exausta. Aflita significa uma multidão que é maltratada, estava maltratada. Exaustas, abandonadas, espalhadas, largadas. E a ilustração que ele usa é que eles estão como ovelhas que não têm pastor. Estão perdidas, estão desorientadas, estão maltratadas na sua conduta. E então ele tem compaixão dessas pessoas. Ele tem compaixão, ele se coloca no lugar das pessoas. E ele vê que elas estão desorientadas, vê que elas estão cegas, vê que elas são vítimas talvez do inimigo, são vítimas das circunstâncias, exploradas talvez pelo governo, explorada talvez pela ignorância que possui, enganada por outros. E ele tem compaixão dessas pessoas. Ele se coloca no lugar, ele sente a dor dessas pessoas. E ele então ajuda essas pessoas. Mas ele faz uma constatação que estão nos versos finais. Ele diz assim, olha, depois que ele tem essa compaixão, ele está fazendo tudo isso, ele está ajudando muita gente, mas ele está vendo essas pessoas, e ele está sentindo compaixão delas. E Jesus chega à seguinte constatação: é muito trabalho, a seara é muito grande, e são poucos trabalhadores. Presta atenção, Jesus está olhando para a Contagem, Jesus está olhando para o bairro industrial, para os bairros vizinhos aqui. Jesus está olhando para a nossa cidade, para os lugares que nós trabalhamos, que nós frequentamos. E Jesus está sentindo a dor de pessoas que estão cegas. Jesus está sentindo a dor de famílias que estão destruídas. Jesus está sentindo a dor de pessoas que estão tentando buscar preencher o vazio interior, mas estão buscando de forma errada, estão indo para as drogas, estão indo para os vícios, estão indo para a promiscuidade. Jesus está sentindo a dor de pessoas. E aí quando ele olha, ele procura os trabalhadores. Ele procura os trabalhadores. E aí a constatação dele é a seguinte: olha, é muito trabalho e pouco trabalhador. A frase que ele usa é a seguinte: a seara é grande. Quando ele usa essa frase, a seara, sabe o que ele quer dizer? Não é o trabalho de plantar, de esperar crescer e colher. Quando ele usa o termo seara, ele está dizendo o seguinte: olha, já tem um monte de gente pronta para ser colhida, mas tem pouca gente colhendo. Tem muita gente pronto para ser salvo, tem muita gente sedenta, tem muita gente precisando, mas tem pouca gente que entendeu que o ministério da igreja é colher essas pessoas, é trazer essas pessoas, é rebanhar essas pessoas, é evangelizar essas pessoas. E aí então Jesus nos estabelece um pedido de oração. Ele diz assim: olha, rogue ao Senhor da seara para que levante trabalhadores para a sua seara. Mas olha que interessante, Jesus fala isso para os seus discípulos. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. Ele está dizendo para os seus discípulos assim: olha, rogue ao Senhor da seara para que levante trabalhadores para a sua seara. Nós temos aqui um ponto complexo. Jesus está falando para os discípulos fazer essa oração, mas a função dos discípulos será essa. Então praticamente Jesus está dizendo o seguinte: só ore se você estiver disposto a ser a resposta dessa oração. A gente entende essa oração de Jesus como uma oração só externa a nós,
Vamos orar para Deus levantar pessoas para colher isso. E eu estou de boa. Mas Jesus está falando com os discípulos. Os primeiros a serem resposta dessa oração aqui serão os discípulos. Os primeiros que precisam entender que são a resposta da oração de Jesus são os discípulos. Ele está dizendo: rogue ao Senhor da seara que levante trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, a palavra de Deus para você hoje é que Ele quer que você seja a resposta da oração de Jesus. Ele quer que você se posicione como resposta da oração de Jesus. A oração que Jesus nos sugere é: rogue ao Senhor da seara para que levante trabalhadores. Mas o que Deus espera de você é que você se coloque como uma resposta dessa oração. E fala: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um trabalhador dessa seara. Eu quero trabalhar para alcançar essas almas que estão prontas para serem colhidas, que estão precisando, que estão necessitando. Claro que a gente pode orar para que mais trabalhadores além de nós sejam levantados. Mas é hipocrisia orarmos por algo que não estamos dispostos a ser a resposta. Tome cuidado com isso. Porque se o Senhor te compunge a orar por algo, é porque o Senhor está te chamando para responder essa demanda, para ser resposta em relação a essa situação. Nós às vezes queremos terceirizar, quando na verdade nós já fomos escolhidos por Deus. Nós já fomos chamados, nós já somos os trabalhadores da última hora. Nós temos que rogar ao Senhor da seara que desperte a gente, os trabalhadores que estão dormindo enquanto o trabalho precisa ser feito. Fique de pé comigo, vamos orar ao Senhor. Você conseguiu entender o que Jesus falou com você hoje? Como que você tem sido como trabalhador? Se a vida cristã fosse uma empresa, e você é um trabalhador dessa empresa, você se mandaria embora hoje? Sim ou não, né? Pense sinceramente. Você seria chamado no RH do céu hoje e falar assim: ô trabalhador, o que você está fazendo? Né? Você não está chegando a hora, você não está fazendo nada, você não está cumprindo nada do que era para fazer, você está só vivendo a vida, as coisas estão só acontecendo. Será que o RH ia pedir contas a você hoje? Nós somos os trabalhadores, queridos. Nós somos a igreja. A unção de Deus está sobre nós, para que a gente proclame o Evangelho, para que a gente ensine o Evangelho, para que a gente imponha as mãos sobre os enfermos e eles sejam curados, para que os sinais se manifestem por meio das nossas vidas e por meio da nossa igreja. O Senhor está procurando os trabalhadores, aqueles que vão abrir suas casas para que o GECEL chegue naquela rua, aqueles que vão ser líderes de GECEL, aqueles que vão ajudar no GECEL levando almas ali para aquele GECEL, aqueles que vão evangelizar no trabalho, no emprego, aonde quer que for, nas idas e vindas, aqueles que vão colher as almas que estão sedentas, aqueles que vão ter compaixão pelas pessoas que estão cegas, não tem o que fazer, são como ovelhas sem pastor, sem líder, sem direção. Mas que você conhece o líder supremo, o pastor supremo, o bom pastor que é Cristo. E você pode trazer essas ovelhas, ainda que no colo, mas de volta ao aprisco desse bom pastor Jesus Cristo. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus nesta manhã. Coloque a sua vida, seu coração diante do Senhor nesta manhã. E se você de fato quer se disponibilizar a ser um desses trabalhadores, fale com Deus, fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu talvez não sei nem como fazer, eu não sei como começar, eu me sinto confortável, eu me sinto cômodo, eu me sinto frio, aquém, distante, paralisado talvez. Mas eu quero, Senhor, ser resposta
da tua oração. Eu quero ser um trabalhador cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um trabalhador cheio de autoridade, de ousadia, que não venha buscar a glória própria, mas venha dar glória a Ti, através da sua vida, trazer pessoas para a tua casa, para o teu rebanho, para que vidas sejam transformadas, libertas, curadas, perdoadas, mudadas no nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que Tu buscas trabalhadores para a última hora, Senhor. A seara continua sendo grande, meu Deus, e os trabalhadores continuam sendo poucos, mas no entanto nós estamos aqui como igreja do Senhor, nesta manhã, ó Deus, pedindo um despertamento espiritual no nosso meio. Nós te pedimos, Senhor, que Tu desperte nesta hora aqueles que dormem, que Tu renove, Senhor, a unção, que Tu renove o ministério, que Tu renove o entendimento, Senhor, que Tu renove as forças, que Tu renove o vigor, que Tu renove a compreensão, ó Pai. Senhor, não existe pendurar chuteiras no Teu reino. Nós somos os trabalhadores, ó Deus. A seara, ela está à espera, Senhor, de vidas, de servos, de trabalhadores que possam colher essas almas, essas vidas. Pai, nós somos aqueles que estamos naquele local de trabalho, nós somos aqueles que estamos naquele bairro, naquela vizinhança, naquela família, nós somos aqueles que frequentamos aquela roça, ó Deus, todos os povoados, aldeias, becos, ruas, entradas, saídas, ó Deus, todas as localidades em que nós estivemos como Tua igreja. Batiza-nos com compaixão, Senhor, que o nosso olhar para as pessoas seja diferente, Pai. Não seja um olhar de preconceito, não seja um olhar de vaidade, não seja um olhar de crítica, não seja um olhar de desprezo, mas batiza-nos com compaixão, Senhor. Que o nosso olhar seja um olhar, ó Deus, de sentir a dor do próximo, de sentir a dificuldade, de, Senhor, conseguir ver a cegueira com que a pessoa está vivendo, travando. E que haja ousadia, intrepidez, unção do Espírito em nós, para falar do Teu amor, para pregar o Evangelho, para anunciar, para propagar a salvação às pessoas que estão à nossa volta. Capacita cada um, Senhor. Ó Pai, nós rogamos nesta manhã para que Tu levante trabalhadores para a seara. E rogamos, ó Pai, que Tu encontre aqui nesta igreja, nesta manhã, resposta para esta oração, meu Deus. Que trabalhadores se levantem aqui para a glória do Teu nome, Senhor, e o Teu nome, o Teu Evangelho, ó Pai, as boas novas de salvação sejam proclamadas e anunciadas, ó Pai, Senhor, em todos os lugares. Nós oramos, abençoando a Tua igreja com uma unção fresca, com um óleo fresco do Espírito Santo que renova, que traz vigor, com um coração que abraça, ó Deus, com um coração que sente a dor do próximo, que tem compaixão, Senhor, com pessoas que entendam o trabalho, Deus, que precisa ser feito para que almas, Senhor, se rendam aos Teus pés. Senhor, faça-nos proclamadores, faça-nos discipuladores, faça-nos, ó Pai, pessoas que com as mãos, ó Deus, com a oração, possam levar cura, levar libertação, levar graça sobre aqueles que precisam. Assim, ó Pai, nós declaramos a Tua bênção, unção do Teu Espírito sobre a igreja, em nome de Jesus. Amém.